5 de janeiro. O navio Escola Sagres parte para a viagem de 2020 à volta do mundo. No porto de Lisboa, cerimónias solenes marcam o início da circunnavegação que comemora a primeira de há 500 anos. Com a sua frota, Fernão de Magalhães partiu de Sanlúcar de Barrameda, próximo de Cádiz, navegando para o Ocidente com destino às Molucas. Queria fazer prova da soberania espanhola sobre o grande mercado das especiarias e voltar para trás. Mas foi preciso mudar radicalmente o plano. Magalhães foi morto e o que restava da frota seguiu pelo Índico numa fuga para a frente. Chegou à Espanha 3 anos depois da partida, com um punhado de sobreviventes. Hoje, a Sagres tem um calendário a cumprir. Parte à hora marcada e julga conhecer a data de regresso. Tal como a frota pioneira de 1520, a Sagres pode fazer à vela uma parte da tirada inicial, até às Ilhas Canárias. A primeira escala ainda é comum às duas viagens. E ainda é uma escala sem imprevistos nem aventuras. Fernão de Magalhães chegou a Tenerife quando os ventos permitiram. A 10 de janeiro, a Sagres chega pontualmente à hora combinada. Tem um cais reservado no porto de Santa Cruz. Vai ficar exatamente o tempo agendado. 3 dias, nem mais nem menos. E não vem só para se reabastecer. Para a Sagres, a missão cumpre com o papel deste navio, um navio que tem um papel de embaixada itinerante, que faz as viagens de instrução dos cadetes da Escola Naval, portanto, esses papéis iremos cumprir. É diferente porque é uma missão muito longa, é a missão mais longa que o navio já teve. É um navio, é um bocado nostálgico, é um bocado voltar ao antigamente, no tempo dos descobridores e tudo mais, que é uma navegação à vela. Não é muito a parte da marinha de guerra, é mais um bocadinho a parte diplomática, de levar um bocadinho do nosso país aos que estão lá fora e tudo mais, e isso dá-nos um sentimento também muito agradável de transpor este bocadinho de Portugal pelos cantos do mundo. A diplomacia reveste as formas mais diversas. José Oliveira é o chefe de cozinha da Sagres e, como tal, uma espécie de embaixador gastronómico. A Sagres está a levar, nesta volta ao mundo, o padrão do prato do bacalhau à Brás. É um prato que estamos a tentar empurrá-lo e levá-lo a todos os cantos do mundo, que assim se possa dizer, incluindo o nosso pastel de nata. A diplomacia naval tem pergaminhos na história da Sagres e foi deixando aficionados aqui e além. Airam Betancor, estudante da Escola Náutica, veio ver a Sagres na visita anterior há 13 anos. Agora, não quer perder mais esta oportunidade. En el 2007 hizo la última escala aquí en el puerto de Santa Cruz y nuevamente vuelve el barco a hacer escala en nuestro puerto. La visité una vez, incluso recuerdo sacar fotos de noche, después por el día también visitarlo. El barco es una maravilla, lo tienen súper bien cuidado, muy meticulosamente ordenado. 3 dias em Tenerife, uma semana no mar, ao largo do Saara Ocidental, da Mauritânia, do Senegal, a caminho de Cabo Verde. A Sagres navega por mares muito antes navegados. Mas o comandante Maurício Camilo navega por estes mares desde há 32 anos, recorda como eram e acha-os quase irreconhecíveis. O que nós temos notado é uma diminuição, digamos, de vida, daquilo que é observado dos pássaros, dos peixes, dos mamíferos marinhos, etc. E, portanto, a sensação que tenho, e pode ser, obviamente, é uma percepção da minha observação, não é, obviamente, nada sistemático, obviamente, mas é de que cada vez observamos menos vida e que os mares estão mais vazios de vida. É uma tirada que eu já fiz várias vezes, neste navio e noutros,
e não me lembro de estar tantas milhas, ter passado tantos dias e não observar pássaros, não observar nada vivo na água. Para além da observação empírica a olho nu, a viagem da Sagres é também uma oportunidade para medições científicas. Carlos Almeida é investigador de um projeto destinado a fazer novas medições do campo elétrico da Terra. Isto é uma oportunidade incrível que temos aqui na Sagres de fazer isto na volta ao mundo, porque a última vez que foi feito continuamente a medição de campo elétrico à volta da Terra foi há 100 anos, pelo navio americano, um navio científico americano chamado Carnegie. E então a curva característica que ainda hoje é usada pela comunidade científica que caracteriza o campo elétrico da Terra chama-se curva de Carnegie. E nós gostaríamos de ter no final desta missão a curva de Sagres. Os temas que estuda a missão científica embarcada na Sagres são de grande atualidade. Entre outros fenómenos, ajudarão a compreender as alterações climáticas. Há mil tempestades constantemente. No mundo inteiro há 1000, acaba uma, começa outra, há sempre 1000. É como se da parte positiva para a parte negativa tivesse sempre a haver descargas de relâmpagos e essas descargas elétricas. E essas descargas influenciam as tempestades locais. À medição do campo elétrico, junta-se uma investigação que recolhe dados sobre vários parâmetros da água do mar. Ora bem, alguém vai ter que dar aí cabo. Estamos a preparar para colocar um torpedo que é baseado numa plataforma robótica, mas que neste caso é rebocada pelo próprio navio, portanto ele não tem propulsão autónoma, é puxado pelo navio e nós temos comunicação permanente também com esse torpedo, com esse aparelho, que está instrumentado com diversos sensores que nos vão dar dados da água. E estamos também constantemente com o hidrofone a guardar todos os sons que se conseguem ouvir debaixo d'água. Portanto, não sabemos se vamos apanhar peixes, outros navios, submarinos, mas vamos recolher todos os sons debaixo d'água com um hidrofone. Incêndio na calmaria. Bora pessoal, em segurança, ok? O bom mar e o bom vento ajudam a manter a agenda dos exercícios para a eventualidade de emergências a bordo. Incêndio na cozinha, vira tua. Ativar o equipamento LA, arré. Está a ser montada, está quase concluída a montagem. Se houver um incêndio, cada membro da guarnição sabe o que deve fazer. Tonturas, náuseas e falta de força, está bem? Isto pode ser derivado do quê? Não caiu, ele não caiu. Possível alagamento provocado por combate a incêndio. Mesmo com mar calmo e vento moderado, há perigos que espreitam a guarnição. Jorge Lopes veio para a Marinha nos anos 90 e hoje é um dos 2 gajeiros da Mezena, o mastro de ré. A experiência ganha, entretanto, anda de mãos dadas com uma preocupação constante. Temos uma faixa etária muito baixa, miúdos de 18, 19 anos que nunca navegaram. Eles estão a passar por perigos e não notam que estão a passar por esses mesmos perigos, não é? E a nossa função é mesmo alertá-los para não acontecerem acidentes. O máximo que me preocupa é a segurança deles, mais nada. Até eles chegarem lá ao sítio certo e se aperceberem que estão a correr riscos, é a parte que me preocupa mais, é essa. Depois de uma semana no mar, a chegada à cidade da Praia, capital de Cabo Verde, permite retemperar as forças durante 3 dias. Vai seguir-se uma tirada longa de mais de 2 semanas. Em direção ao Rio de Janeiro, há todo um oceano a atravessar, mais de 2.800 milhas. A técnica de comunicações é um dos fatores que ajudam a mitigar as saudades de casa. Há 32 anos atrás, praticamente durante as navegações não comunicávamos com terra, esperávamos chegar a um porto e depois pegar no telefone e dizer o que é que estava a passar, etc. E agora é possível, uma base diária, falar para casa, ir
ir percebendo o que se passa do lado de lá e ir contando a forma como as coisas se passam no navio, e isso é uma grande diferença. A logística também tem um impacto psicológico. Quando a duração de uma viagem se mede em vários meses, os abastecimentos medem-se em várias toneladas. Então ainda temos 100 litros de leite, ainda vai chegar para esta tirada, depois na outra tirada, no outro porto, pomos mais uns litros de leite para chegar para a outra tirada. Está bem, Fernandes? Pode ser, pode ser. Então pronto, ficamos assim. O resto dos alimentos, feijão, massa. O despenseiro é o chefe da despensa, não. O despenseiro tem muita coisa para fazer além da despensa. Para já, aqui no navio Escola Sagres, é manter as pessoas contentes com aquilo que comem. Começámos a preparar a viagem em géneros e cerca de 3 meses antes. Partimos de lá com 2 toneladas de bacalhau e 2 toneladas a 3 toneladas de batata. Assim, 500 quilos de arroz, talvez em grande mais quantidade foi a batata e a farinha. Trouxemos 3.000 quilos de farinha, onde se calhar já consumimos cerca de 1,5 toneladas nestes dias. A farinha para o pão? Farinha para o pão, que é os padeiros fazem pão cerca de 50 quilos de farinha por dia. É preciso ter as provisões e é preciso saber o que fazer com elas. O chefe da cozinha fez toda a tarimba antes de assumir a responsabilidade de alimentar a guarnição da Sagres. A Marinha achou que eu tinha que ir para a cozinheira, eu não sabia nem sequer estralar um ovo. Fui para Vila Franca, onde a Marinha me proporcionou este curso. Comecei a tomar gosto pela área, pelos alimentos, o respeito. Fui-me apaixonando e aqui estou hoje. Somos a segunda maior equipa de bordo. Esta equipa é montada por os cozinheiros, os TFDs, são as pessoas que estão nas copas a proporcionar o serviço de mesa, e temos a panificação, que é a padaria. Nós ao todo somos uns 23, salvo erro, mas aqui na cozinha somos 5. Se fiz o curso, tive a oportunidade de escolher a volta ao mundo. Foi um dos principais objetivos que, quando entrei para a Marinha, era fazer a volta ao mundo, e então apareceu-me essa oportunidade e é aquilo que eu tinha em objetivos. A mim não tem assim nada que assuste. Às vezes o mar, se piorar um bocado, mas até agora tem corrido bem, Deus queira que continue assim. As condições do mar, se estiverem adversas, é complicado às vezes. Torna-se um bocado perigoso aqui na cozinha. Mas faz tudo. Tem que ter atenção a que nada caia, que não haja... Tem que estar sempre tudo preso, não podemos deixar nada assim ao acaso solto. Mesmo assim, nas tiradas mais longas, o prato cheio e as comunicações mais modernas não resolvem tudo. A saudade de casa aperta. Ao cabo despenseiro Adilson Macedo, esta viagem com a ausência de um ano inteiro foi logo calhar numa fase delicada. Chegou a minha vez, tive que vir. Se me pergunta se eu gostasse de fazer ou não, na altura eu gostava de fazer, só que depois, derivado da minha situação, como vocês sabem, que eu vou ser pai, na altura, quando descobri, já me ficou um bocado mais difícil. É o nosso primeiro filho. Eu tento não pensar tanto nisso, porque se nós estivermos sempre a massacrar a cabeça, a pensar no que a gente deixou em casa, a mulher, os filhos, amigos, família e não sei o quê, acho que nos custa mais um bocadinho a missão. O marinheiro Paulo Santos é um dos padeiros de bordo e 2 vezes por semana pasteleiro. Um contributo decisivo para o moral dos companheiros. Mas também ele sente, como todos, o peso das saudades. Sentimentos contraditórios, porque é um ano fora, é a viagem de uma vida, por assim dizer, também. A família lá em casa não é fácil. Um ano é muito tempo. Já tinha estado 8 meses nas fragatas. E só com um filho, agora tenho 2, dói mais um bocadinho. Lá em casa a gestão também fica diferente. Portanto, não é fácil.
É a parte que custa mais? Sim, é a parte que custa mais. Saudades de casa, saudades da família. É muito tempo fora, é um ano, não é brincadeira. Uma pessoa chega a casa e as coisas estão totalmente diferentes. Nós, quando fazemos viagens mais curtas, temos esse sentimento de quando chegamos, temos a ideia que o mundo tinha estagnado e que estava tudo exatamente igual, mas não é isso que acontece, não é nada disso que acontece. Eles também continuam a viver a vida dia a dia e chegamos lá e deparamos-nos com um presente totalmente diferente do que aquilo que deixámos. Os afazeres do paiol não dissipam uma preocupação comum a todos. Receios, é só aquilo que lá fica, aquilo que pode correr mal lá. Porque aqui, neste nosso mundo, controlamos minimamente, há a parte dos elementos, há a parte do vento, há a parte do mar. Mas... Custa muito mais a quem fica do que a quem aqui está. Exatamente. Nós custa-nos bastante, é verdade, mas o nosso dia-a-dia não é monótono. Não é, por exemplo, se estivéssemos numa fábrica a ter uma função, o dia-a-dia dessa pessoa vai ser sempre aquele. Chega à fábrica às 9, sai às 5. Nós, o nosso dia não é monótono, nunca fazemos a mesma coisa. Não há nenhuma receita milagrosa para a usura psicológica da distância, da ausência e da saudade. Diogo Costa é médico com a especialidade de oncologia, mas a bordo da Sagres tem de deitar mão de recursos que não se aprendem nos bancos da faculdade. A ideia aqui do médico e do enfermeiro é que não haja uma grande barreira entre a equipa de saúde e a guarnição. Porque nós não estamos aqui apenas para tratar da saúde. Por vezes somos um pouco confidentes, até psicólogos, e temos de sentir que a guarnição também está connosco e que se tiverem algum problema, que não só estritamente da saúde orgânica, que venham ter connosco. A equipa médica tem de estar preparada para tudo, porque tudo pode acontecer longe de terra. Com uma média de 12 consultas por dia, o serviço tem, por exemplo, 10 mil pares de luvas descartáveis, 3 mil comprimidos de paracetamol. São valores astronómicos para uma unidade destas. Quem esteve aqui, que não pertence à Marinha, mas que era da área da saúde e que já navegou connosco nesta missão, fica, depois de ver o serviço de saúde, fica um bocadinho esmagado, que era a expressão que eu ouvia mais, era com a quantidade e a qualidade do material que nós temos. E depois, quando pensamos nisto, quando nós não temos capacidade de estacionar, ir a um hospital e pedir ajuda, as pessoas percebem também um bocadinho a necessidade e a justificação para termos este material todo a bordo. Os circunnavegadores de há 500 anos tinham de preocupar-se com o excesso de ventos em dias de temporal e com falta deles em zonas de calmaria. Tinham de preocupar-se com a orientação pelas estrelas, e as estrelas mudavam com a latitude. No hemisfério sul já não se podia contar com a estrela polar. A viagem de Magalhães trouxe respostas novas a alguns desses problemas. Entretanto, a orientação dos navegadores e navegadoras há muito que deixou de depender das estrelas. De Diana Azevedo depende que tudo bata certo. Nós traçamos uma linha e o navio conforme as condições meteorológicas do local também, conforme também o período que tem disponível para determinada tirada e a que horas é que tem que chegar e o dia a determinado porto, nós definimos uma rota, um planeamento com base nisso tudo, de forma a aproveitarmos, principalmente porque somos um navio à vela, também aproveitar o vento da melhor forma e tirar parte disso para podermos também usufruir da navegação e chegarmos sempre no prazo que está estipulado. E ao Rio de Janeiro, a Sagres chegou no prazo estipulado. Às 8 em ponto, na manhã de 10 de fevereiro, o navio escola português anunciava-se com tiros de salva. Nesta mesma região tinha parado também, há 500 anos, a frota de Magalhães para se reabastecer, ainda em terra conhecida, antes de empreender a parte mais aventurosa da viagem. A Sagres, depois de uma escala de 5 dias, deixa o Rio de Janeiro. Dá a volta, dá a volta, dá a volta, dá a volta, vai. O destino é o Uruguai, a 9 dias de navegação. Para trás fica a Baía de Guanabara.
A largada foi a hora prevista, às 10 da manhã, horas locais, portanto foi uma largada pacífica, foi um dia de sol no Rio de Janeiro, coisa que não aconteceu no início da nossa semana, no dia da chegada, que tivemos aqui 3 dias com muita chuva. Foi uma largada que ocorreu totalmente independente de outros meios, portanto nós conseguimos largar o cais sem ajuda de rocadores. Normalmente isso não acontece, portanto, e depois seguimos para a Baía para efetuar o trânsito e sair da Baía de Guanabara. Os morros do Rio de Janeiro serão a última visão de terra. A primeira tarefa a bordo é largar pano para aproveitar o vento. Mesmo com bom tempo, a rotina da vida a bordo e da faina do mar tem que se lhe diga. O mestre do navio tem de dominar as subtilezas e os códigos que correspondem a cada operação. Nas fainas gerais de mastro, eu sou o elo de ligação entre as ordens do comando e o resto da equipa. Através de apitos, na ponte dão uma ordem do que é que se pretende fazer. Eu, com os contramestres, preparamos tudo o que é necessário fazer, dependendo daquilo que eles pedem. Quando está pronto, eu transmito lá para cima, estamos prontos a executar, é dada a voz da execução e nós executamos. Isto assim parece um bocado simples, mas é quem tem um cabo para puxar, para folgar, para dar volta, e isto funciona aqui um bocado como uma dança que tem que ser bem coordenada. Andar longe de terra obriga a aprender as mais diversas profissões para saber responder às necessidades e emergências mais diversas. O navio não tem só manutenção quando lá está, antes de vir fazer a viagem. Durante a viagem estamos em constante manutenção também. Há sempre material que se vai degradando, há acidentes que acontecem e nós precisamos de os resolver. E não temos ninguém aqui à volta para nos vir ajudar e temos de ser nós a fazer esses trabalhos de manutenção. Fernando Pinto lida com as emergências enquanto chefe da contenção e é manobrador da grua. Para além das artes comuns aprendidas quando veio para a Marinha, foi aos poucos dominando a arte da carpintaria e a bordo da Sagres não tem mãos a medir. No caso da Sagres é fundamental ter um carpinteiro a bordo, porque o navio não é todo de madeira, mas grande parte dos interiores, exteriores, convés e tudo mais é madeira. Logicamente não fazemos trabalhos de grande escala, mas pequenas reparações. Ainda em águas territoriais e espaço aéreo brasileiro, enquanto a guarnição permanece entregue às rotinas de bordo, o acaso coloca no caminho da Sagres uma companhia inesperada. Fomos apanhados aqui no meio de um voo de treino da Força Aérea Brasileira, portanto um avião de patrulha marítima, que nos confundiu com o veleiro brasileiro Cisne Branco, inicialmente, mas depois das comunicações feitas com eles, nós identificámos e aproveitaram para fazer algum treino de oportunidade, utilizando a Sagres como plataforma, digamos, a reconhecer. A Sagres tem até um barbeiro. Para esta viagem, Pedro Rodrigo aprendeu a tosquiar os camaradas. Mas como marinheiro de manobra, continua a participar nas fainas de mastro. Eu ainda tenho aquela veia de navegar. Eu gosto de navegar. Para ser marinheiro tem que se andar no mar. Eu gosto de navegar. É assim. Não sei lhe explicar. Tem que ter aquele bichinho por dentro. Navegar. Apanhar mau tempo. Como dizem os antigos, um bom marinheiro não se faz de mar-chão. Faz de mar alterado. E o que aí vinha era mesmo um mar alterado. No trajeto do Rio de Janeiro para Montevideo, a meio da viagem, a Sagres teve de enfrentar um mar difícil, ventos contrários ao rumo traçado, chuva e frio.
sentimos rajadas de vento relativo de quase 50 nós, ou seja, o que faz com que vento de proa e ondulação de proa também, nós, além de perdermos a velocidade, perdemos também a capacidade de caçar pano, podermos ir com propulsão à vela, o que fez também que reduzíssemos bastante a velocidade. Os ventos podem ser traiçoeiros e mudar de direção quando menos se espera. Quando cai a noite, tudo se torna ainda mais difícil. Inesperadamente houve uma faina por volta de meia-noite e 45 para bracearmos, porque o vento alterou. Então foi necessário bracearmos as vergas para estiborte. Foi necessário fazer essa faina. Sob condições adversas, a precipitação foi tremenda. Normalmente essas fainas são feitas durante o dia e não estão à noite, mas foi por grande necessidade. E o mar estava mal também? Bastante. Esperava-se vagas de 4 metros, mas ontem atingiu os picos entre os 6 a 8 metros. Com vagas desta altura, todos os cuidados são poucos. Nem durante o sono se pode baixar a guarda. São para aí 8 pontos, né? Parece que está tipo uma dor nervosa. Deve estar partido mesmo, né? Ele estava a dormir naquilo que nós chamamos do terceiro anel, que são os beliches de 3 camas, e com o balanço do navio durante a noite caiu do terceiro andar diretamente no chão. Portanto, fez aquele traumatismo da face que foi possível ver e, além disso, também temos suspeita de uma fratura ali de um dedo da mão. Imagine ontem, aliás esta noite, às 4 da manhã, quando tivemos esta situação, de eu ter que suturar um militar com este estado do mar, portanto controlar aqui estas variáveis todas, o balanço do navio, antecipar quando é que vem aí uma vaga e depois fazer ali tudo certinho para a sutura ficar minimamente correta numa zona tão importante como é a nossa face. Não? Portanto, temos de ter aqui, controlar estas variáveis todas, não é fácil. À chegada ao Uruguai, o mau tempo ficou para trás. Punta del Este, this is Sagres. Good morning, sir. Our ETA to Pilot Station 0930. No navio, espera-se um grupo de visitantes. Mas nem tudo corre como previsto. Ao fim de 2 tentativas, e só depois de mudarem de embarcação, é que conseguem, por fim, subir a bordo. Apesar do atraso, a má sorte não bastou para arruinar o brilho de um momento que estava projetado para ser grave e solene. Aproximámos de Punta del Este para receber aqui 30 convidados a bordo do NRP Sagres para fazer connosco este trânsito final até Montevideo. São entidades das embaixadas, representantes também aqui diplomáticos que vão connosco acompanhar esta fase final do trânsito. Há 500 anos, na frota de Magalhães, ninguém sabia que este era o Rio de La Plata. Todos julgavam estar na entrada de um estreito de mar a mar. Pensavam que por ali se podia sair para o outro lado do continente. Para se aperceberem do erro, consumiram um tempo que pareceu infinito até retomarem a busca da passagem que os conduzisse às Molucas. A Sagres fica-se pela margem norte do Rio de La Plata e atraca com a noite já a cobrir a capital uruguaia ao som da banda, que a esperava há algumas horas. À chegada a Montevideo,
digamos que tivemos a primeira experiência de condições mais duras que nos obrigaram a ficar 2 dias praticamente sem avançar. Mas, enfim, como podemos prever que isso iria acontecer, já estávamos adiantados, o que permitiu não ter que alterar nada do que era o programa dos eventos. Começaram logo em Ponta del Este com o embarque de 30 convidados que depois navegaram connosco até Montevideo e, portanto, depois a partir daí já não afetou, porque o trânsito de Montevideo para Buenos Aires é um trânsito em águas interiores, um trânsito em águas, em canais restritos e que normalmente não traz, para além da preocupação de serem águas sempre perigosas em que temos de estar com o máximo de atenção, normalmente não traz grandes problemas em termos do que é o cumprir os horários e o planeamento. Na capital uruguaia, mais uma vez, a Sagres fez de embaixada itinerante. A bordo pode sempre aparecer algum passageiro inesperado. Mas a Sagres acolhe também um grupo da Universidade de Buenos Aires, professor e estudantes, que já eram esperados a bordo para a breve tirada dali até à capital argentina. Como uno de los objetivos del buque es poder investigar qué pasa en el río, a nivel ambiental. Entonces nosotros acá vinimos a buscar muestras para ver cómo está el formado, cómo se comporta el Río de la Plata. La experiencia, digamos, ha sido, me parece, muy favorable y muy integradora y muy motivadora también para todos los estudiantes que han sido embarcados. Y en lo personal, que lo veo desde el punto de vista profesional, también ha sido una experiencia de un trabajo práctico que difícilmente pueda repetir lo que me queda de carrera como profesor. ¿Sí? Nos sentimos parte de la tripulación, nos hicieron sentir tan bien y estamos tan a gusto acá que ya nos sentimos parte, así que somos de la Sagres. Tuvimos ganas de obtener no la podemos sacar ahora. A Sagres chega a Buenos Aires a 29 de fevereiro. O tom da narrativa passa a ser outro. Agora, a informalidade dos jovens passageiros volta a suceder a pompa e circunstância do porto anfitrião. Às operações para acostar ao cais, sucedem as missões habituais do navio. Na capital argentina, o afluxo de visitantes supera todas as expectativas. Houve mais de 2.400 que subiram a bordo. A Sagres tem por 2 missões fundamentais. A primeira é como navio-escola, depois a componente em terra dos eventos, da diplomacia económica, de mostrar Portugal, das visitas, do navio aberto a visitas, etc. Em Buenos Aires, a Sagres serve também de cenário para o concerto de uma das vozes mais emblemáticas da música portuguesa. Este será o último evento a cumprir-se no plano de viagem da Sagres.